Diga comigo, recite comigo, porque talvez você não tenha trago a Bíblia hoje. O texto está lá no Salmo de número 14, verso de número 1. Salmo 14, 1. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 3 do Salmo 14. Vamos todos juntos? Diz o insensato no seu coração: não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que mais impressiona em Deus é o quanto este Deus, sendo grandioso, poderoso, maravilhoso, se importa em se relacionar conosco, pecadores. Há uma música que nós cantamos que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe, tudo que acontece, o Senhor sabe e sabe muito bem. Mas a sequência da música é o que me espanta, porque falar dessa grandeza de Deus é algo que nós já sabemos. O que é espantoso é saber que, apesar de tudo isso, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, ele nos envolve, ele nos prende a Ti. Por isso que nós falamos que o nosso Deus, ele é tremendo. Este é o Deus que nós temos, um Deus que ama se relacionar conosco, um Deus que quer se conectar com você essa noite, um Deus que quer que você tenha um relacionamento íntimo, próximo, verdadeiro, um relacionamento de pai para filho, de amigo muito próximo, de alguém que te ama e que te quer muito bem. Mas falar deste Deus, nós precisamos primeiramente crer que Ele existe. E a Bíblia nos mostra que essa ideia de que Deus não existe, ou que essa negação não é algo novo. Talvez a gente possa pensar: olha, no passado as pessoas tinham uma fé mais apurada, as pessoas criam mais em Deus. Engano nosso. Sempre nesse coração inquieto e pecador do ser humano, constantemente o homem questionou sobre a existência de Deus. Constantemente o homem não aceita que há alguém superior a ele. E não à toa a Bíblia nos fala: diz o insensato. Em outras traduções, diz o nécio, o tolo em seu coração: não há Deus. Uma afirmação: Deus não existe. E qual é a consequência, o que vem depois de tal afirmação? Corrompem-se e praticam o mal. Fazem tudo o que há de errado. Infelizmente, a coisa funciona desse jeito. Quando nós negamos a existência de Deus, daí para frente, a coisa desanda. E essa pergunta, se Deus existe, ela é extremamente importante. Porque se nós deixarmos de crer em Deus, perdemos o sentido da vida. Porque Deus não é apenas um ser que se importa e se envolve conosco, mas que também nos deixa promessas e diretrizes de como viver. Um Deus que fala para nós o seguinte: olha, depois da morte existe algo mais. Então, se você não acredita em Deus, não é apenas uma descrença naquele que te criou, é uma descrença naquele que vai preservar a sua vida para todo sempre, ou fazer com que ela tenha um sentido depois da morte. Então, se a vida simplesmente se limita a estes dias, o que tem de vantajoso nisso? Deus existe? Essa pergunta importante. Nós precisamos começar com outra pergunta. Quem foi que disse que não? Quem disse que não? Quem disse que não existe? Algo que é interessante, que sempre vem quando essa pergunta é levantada acerca da existência de Deus, é que as pessoas querem e exigem de nós, aqueles que cremos, uma prova. Prove então que o seu Deus existe. E nós podemos reverter a pergunta: prove então para mim que Ele não existe. Se você conseguir provar que Deus não existe, então eu posso acreditar no que você está querendo me propor. Eu quero dizer que, de forma mais moderna, esse grande questionamento, ou essa descrença em volume maior sobre a existência de Deus, ela se dá lá no século XVII, com o Iluminismo. O Iluminismo é um movimento filosófico em que começaram a questionar a igreja, a fé. Isso porque a igreja estava andando muito mal das pernas, já não estava fazendo aquilo que era correto, já estava oprimindo e maltratando as pessoas, então começa
esse questionamento. Será que a igreja está certa? Será que tudo que eles estão afirmando realmente é verdade? E claro, se não fosse apenas atacar a igreja, atacar a base do que é a igreja. Deus é a igreja. Então, será que este Deus existe? Porque se ele existe, como que ele deixa que a sua igreja ou os seus representantes façam o que estão fazendo? A igreja então perdeu toda a credibilidade. E não apenas a credibilidade quanto que era de organização. Ela fez com que também a imagem acerca de Deus, o Deus a quem ela deveria representar como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, ela faz com que as pessoas enxerguem este Deus de forma diferente, ou que simplesmente não enxergam. Então, nesse período, começa um grande movimento em direção à ciência. Olha, aquilo que nós pudermos explicar racionalmente, com experiências, isso sim será verdadeiro. Ok, me prove com uma experiência que Deus não existe. Não dá para fazer. Então, passam a acusar aqueles que creem em Deus e seguem a igreja como sendo fanáticos, como sendo pessoas com pouco intelecto, porque afinal de contas eles creem em algo que não é racional, creem em algo que não pode ser provado cientificamente. Eu quero dizer a você que também a ciência não pode ser comprovada em todo cientificamente. Quer ver uma coisa? A resposta da ciência para a existência da humanidade é, até hoje, a teoria mais forte, chamada de teoria, a teoria da evolução. Quando a ciência chama algo de teoria, já é um pressuposto que nos vale. Porque só é teoria aquilo que não pode ser 100% comprovado. Quando algo pode ser comprovado taxativamente, deixa de ser teoria e passa a ser uma lei, física, química, biológica ou orgânica. Enquanto isso não pode ser empiricamente, ou seja, por meio de experimentos comprovados, é simplesmente uma teoria. Pode ser e pode não ser. Então, nessa ideia de evolução, o homem evoluiu do macaco, o macaco talvez de um outro ser, este outro ser de uma bactéria, essa outra bactéria de micro-organismos, esses micro-organismos de outras coisas ainda menores. Tudo isso veio de uma grande explosão. Ok. Parece ser lógico e racional. Mas você vê, não é. Se você questionar, ok, então, de onde veio essa explosão? Ah não, existiam ali elementos no espaço, perdidos, e moléculas e diversos tipos de elementos ali dispersos eram um conjunto de coisas que, se unidas da forma certa, chegariam lá. Ok, é racional. Mas quem criou esses elementos dispersos? Ou de onde eles surgiram? Este é um ponto em que a ciência já não dá mais a explicação. Se a ciência não explica, concorda comigo que é uma questão de fé? É uma questão de fé que estes elementos se juntaram, se acutilaram em uma grande explosão, surgiram e por meio dessa grande explosão tudo caiu no seu devido lugar e seguiu ali desenvolvendo até chegar na raça humana. É fé. Agora, eu quero propor uma coisa para você. Esse é um exemplo que eu gosto de usar bastante. Pensa aqui na Avenida Tenente Marcos, um caminhão baú desses todinho. Baú todinho de metal. Esse caminhão baú está indo aqui para o shopping. Nesse caminhão ele tem ali fogão, que ele vai levar lá para aquela loja de eletrodoméstico. Ele tem trigo, ovo, chocolate, açúcar, tem tudo isso. Você está indo para o mercado, vai aqui no som, vai deixar as coisas lá, está tudo lá dentro. Bonitinho, nos seus lugares. Daqui a pouco, no meio da Tenente Marcos, o que acontece? Entrou um corintiano pedindo esmola. Apareceu, feito doido, atravessou, entrou no meio do caminho. O que acontece então? O motorista com medo de ser assaltado, isso aconteceu comigo hoje, né? Quando eu estava no farol, ele estava vindo assim, um motoqueiro, daí eu olhei, tinha um cara atrás assim, rapaz, vai assaltar. Daí eu olhei para o lado, eu estava do lado de um corintiano, eu falei, tá tudo certo. Os caras se entendem, ele vai trocar ideia, vai falar, vai Corinthians, ele já resolveu, está tudo certo aí, daqui bem assaltar, não vai levar nada. O motorista, assustado com a situação, freia bruscamente, o caminhão capota, 1, 2, 3 voltas, tudo ali, girando o caminhão, bum, explodiu. Ok, vai lá o corpo de bombeiro, apaga o incêndio,
abre ali a traseira do caminhão, e o que encontra ali? Bolo. Bolo de chocolate, perfeitinho. Esse exemplo não é meu, é do Adalto Volante. Aí pensa, um bolo de chocolate perfeitinho. Claro, os elementos estavam ali. E aqueles elementos, na hora em que o caminhão capotou, se juntaram na proporção correta. A quantidade certa de ovo, a quantidade certa de leite, a quantidade certa de chocolate. E claro, é óbvio que isso é possível. Com o calor da explosão, assou perfeitamente em temperatura correta. E é óbvio que, ao abrir o caminhão, nada se espera a não ser o quê? Um bolo de chocolate. Você acredita nessa história? Por que tentam te convencer nas aulas de biologia que isso aconteceu com o universo, que é muito mais complexo do que um bolo de chocolate? Um bolo de chocolate, talvez, 6 coisas, ou até menos ingredientes, de repente. No universo, tantas coisas, tantas mil possibilidades e elementos, tudo encaixado perfeitamente. Percebe então que a fé não está só do nosso lado, está do lado da ciência também. Então, nós já não temos que discutir fé ou razão, temos que discutir fé ou fé. Qual é a fé mais racional? Eu quero dizer a vocês que quando eu olho os dois exemplos, eu não vejo nada mais racional do que a fé cristã. Porque a fé cristã não atribui ao caos, a uma explosão, a um evento acidental, a realização de todas as coisas. A fé cristã atribui isso a um Deus. A existência de um Deus soberano, poderoso, que do nada fez e criou todas as coisas. A fé cristã atribui e defende de forma racional que apenas uma pessoa poderia fazer tudo perfeitamente, poderia dar ordem em meio ao caos, e não um acidente. Ok? Outra pessoa decidiu questionar a Deus. Jó capítulo 38, nós vamos ver o que acontece com esse homem. Jó sofreu bastante, e muita gente conhece a história dele. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu bens. E esse camarada, já ali, no auge da perdição, da dificuldade, da tragédia da vida dele, ele resolve questionar Deus. Por que, Senhor? Por que tudo está acontecendo comigo? Será que o Senhor não está aí no alto, vendo, percebendo o que está acontecendo aqui? E depois de questionar a Deus, Deus vai responder a Jó. Eu vou ler aqui para você ouvir, capítulo 38 de Jó, do 1 até o 12, diz assim: depois disso, ou seja, depois dos questionamentos, depois de Jó desabafar, falar um monte de besteira para Deus, por conta da sua situação, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: ei, Jó, presta atenção aqui. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os seus lombos como o homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava você, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize, vai, fala. Se você tem entendimento, me responde. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre a terra uma trena, um cordel para medi-la? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a principal pedra para que então tudo viesse a acontecer? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quem foi, Jó, que fez tudo isso? Ou quem encerrou o mar com suas portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos nas portas e disse ao mar, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar? Então Deus questiona: Jó, você tem resposta para todas essas coisas? Você estava quando eu criei todas as coisas? Não. Você sabe como eu ponho limite ao oceano e digo às ondas, daqui vocês não vão? Quando eu vi esse texto a primeira vez, em seguida fui para a praia, lugar que eu não gosto, mas eu fiquei admirado, fiquei pensando que realmente Deus tinha toda a razão quando questionou a Jó. Porque o mar é interessante.
Se você anda 10 metros, as ondas estão fortes. E vem com uma violência que você fala, rapaz, mata um. Aqui em São Paulo a praia é quase plana, então para que isso aconteça, você tem que andar bastante. No Rio de Janeiro, 2, 3 passos, já está com a água cobrindo você. Aí você imagina, aquela violência toda da água, aí Deus fala, ok, pode parar. Chega de todo esse orgulho. Chega de toda essa força. Daqui para frente você não vai mais. Nosso Deus é um Deus que tem poder para fazer tudo isso. E qual foi a resposta de Jó para Deus? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Capítulo 42. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento importa o seu conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, a minha dito, e eu te falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus existe? Eu tenho plena certeza que sim. Eu tenho plena certeza que Deus existe, porque nada do que existe seria possível se uma mente inteligente não tivesse por trás. Eu creio que Deus existe porque quando eu olho para o ser humano, ainda que eu veja nele muitos atos de maldade, eu também consigo enxergar no pior dos seres humanos atos também de bondade e misericórdia. E se essa não for a imagem deste Deus que é bom, se refletindo neste homem que Ele mesmo criou, eu não consigo dar outro nome a isso. Deus existe? Sim. Você conhece este Deus? Jó nos diz 3 coisas sobre Deus no verso 1. Bem sei que tudo podes, o Senhor é poderoso. O Senhor tem a condição de fazer o que quiser. Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor é soberano. O Senhor faz do seu jeito. Ninguém pode questionar. Bem sei que o Senhor é sábio, porque ninguém pode incluir o seu conselho. Poder, sabedoria e soberania. Este grande Deus é o Deus que nós temos. É o Deus que nós seguimos. E a minha pergunta para nós encerrarmos neste momento: você conhece esse Deus? Jó chega à conclusão de que ele não conhecia, que ele conhecia superficialmente apenas de ouvir falar, mas agora, depois de ouvir Deus falando com ele, ele diz: Senhor, meus olhos agora te veem. Eu quero, por fim, ler o texto de João, capítulo 1, e dizer a nós que este nosso Deus, que realmente existe, permitiu ser conhecido por uma forma espetacular, fantástica, tremenda. Ele mesmo se fez presente. Ele mesmo se fez carne para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos aprender com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, com tudo aquilo que ele fez. E João 1 diz: no princípio era o verbo, a ação, o meio pelo qual Deus fazia as coisas. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas o verso 14 diz que este verbo, esta ação de Deus, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Se você quer conhecer a Deus verdadeiramente, este Deus que é poderoso, ter uma fé racional, e não uma fé irracional como propõe a ciência, mas uma fé que faz muito mais sentido. Se você quer realmente conhecer este Deus, Ele deixou para você algo maravilhoso. Ele mesmo tomou a forma humana. Jesus Cristo veio a este mundo para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele ainda de forma mais íntima. E Jesus nos diz que Ele é o caminho. Ele é a única verdade. Ele é a vida. Talvez você tenha perdido muito tempo da sua vida se conectando com muitas coisas. Se conectando com coisas que não vão trazer resultado nenhum para você. Esse é o tempo de você se conectar com Deus. Se conectar com o seu Criador. Porque Ele existe. Porque Ele se importa com você. Porque Ele quer ter este relacionamento contigo. E a maior prova disso é que Ele veio a este mundo na mesma condição minha e sua, sem pecado, para demonstrar na cruz a maior prova de amor que alguém poderia ter, para que eu e você pudéssemos nos conectar com Ele verdadeiramente, porque o meu pecado e o seu pecado, sabe o que Ele faz?
ele coloca a gente completamente afastado de Deus. Mas Cristo Jesus, na cruz, encontrou um jeito e uma forma de nos reconectar, de nos religar ao nosso Criador. E o meu convite a você esta noite é que você verdadeiramente busque a Deus. É que você aproveite não apenas as sextas-feiras, quando nós estaremos aqui, mas aproveite a cada manhã para se conectar com aquele que te fez, com aquele que existe, com aquele que é dono da sua vida, com aquele que quer te dar não apenas dias aqui, mas a eternidade, a salvação por meio de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.